Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos retornando para darmos continuidade à campanha de orações, como andar sobre as águas sem naufragar. A impossibilidade de ter tudo sob controle traz consigo medo, mas também a chance de agir com fé. Quando Jesus lhe disse, venha, Pedro nem pensou em como andar sobre as águas sem naufragar. Ele simplesmente deu o primeiro passo de fé. Esta campanha, de 5 dias, sendo hoje o segundo dia, pode ser o primeiro passo para você confrontar o medo e as dúvidas. Hoje, neste segundo dia, estamos aqui para capacitar você a ser transformado pela fé. E eu faço o seguinte convite: você aceita o desafio? Pois bem, no primeiro dia nós dedicamos para falar sobre para além dos números e trouxemos uma palavra-chave, né? Não medimos as coisas na vida pela régua de Deus, e sim pelos nossos próprios valores humanos. Dedicamos a leitura no livro de Deuteronômio, do capítulo 1, verso 1 a 8, e depois dedicamos a segunda parte na leitura dos versos 9 a 32. E hoje, neste segundo dia da campanha, eu trago o tema Entre o Bem e o Mal. Eu peço agora que você se desconecte de tudo ao seu redor e preste atenção na mensagem de hoje. Se não houvesse maldade, seria impossível ser bom deliberadamente. Isso porque a bondade acontece quando escolhemos não ser maus, mas fazer o bem. Não daria para ser bom se nossa única opção fosse a própria bondade. Isso seria natural. Da mesma forma que não daria para ter fé se tudo fosse certezas. No fim, a fé também é uma escolha. Eu estou sendo repetitivo nesta frase que desde domingo eu anunciei pelo WhatsApp. Existe mais de 200 pessoas que nos seguem pelo WhatsApp, mas o WhatsApp não é palco de lamentações, eu posso dizer que é um momento de alimento diário. Embora a vida pareça injusta para muita gente, Deus sempre é justo, digno e fiel. Eu gostaria que você fixasse isso na cabeça, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é um fato. Contra fatos não há argumento. E hoje já diz, a fé também é uma escolha. Você precisa optar entre o bem e o mal. Você sabe o que o mal vai lhe proporcionar. Porém, o bem, ele lhe dará algo que é eterno. O mal é temporário, o bem é eterno. Então eu gostaria que você preste atenção no tema de hoje. O tema de hoje é edificante. Vamos dedicar a leitura no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 13. Abram a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 13. Mas antes, vamos fazer a oração de abertura. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui retornando para o segundo dia da campanha. Andar sobre as águas sem naufragar. Eu tenho certeza que a opção de quem está ouvindo esta campanha, meu Pai, aqui no WhatsApp, no YouTube e agora ao vivo no Facebook, é a fé. Optou pela fé, mesmo sabendo que não será fácil, Pai, mas é eterno. A vitória é eterna, não é passageira como o mundo oferece. Mas que o Senhor me dê sabedoria o suficiente para arrebatar esta vida que está aflita, sofrida, angustiada. Na presença do Seu Filho Jesus eu agradeço, meu Pai, para todo sempre. Amém, amém e amém.
Graças a Deus, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, trago hoje a leitura no livro de Gênesis, capítulo número 3, versos 1 a 13. A queda do homem. A palavra diz: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável, preste atenção, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, aleluia, glórias a Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Amém. E graças a Deus. Eu gostaria de chamar a atenção para o verso 5. Preste atenção, hein? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui já está sendo condicionado, preste atenção, já está sendo condicionado a opção do bem e do mal. Vamos. Vocês estão com a Bíblia aberta, né? Vamos dar entendimento ao que o autor do livro de Gênesis, não sei se vocês conhecem, que foi Moisés que escreveu o livro de Moisés, que ele nos alerta com relação a este momento que nós estamos dedicando para o assunto como andar sobre as águas sem naufragar. Porque ontem nós identificamos, se eu descrer, né, desobedecer, né, e optar por seguir conselhos de ímpios, eu vou naufragar. Agora, como Josué e Caleb, que fizeram a opção de confirmar que era possível entrar na terra prometida, Deus não deixa você cair. Você pode ter certeza. E agora nós vamos compreender o que a palavra está nos instruindo neste exato momento. Pois bem, versos 1, a serpente. Vamos entender o que, de fato, a palavra está nos ensinando. Neste episódio, a serpente levantou-se contra Deus através da sua criação. Declarou que aquilo que Deus dissera a Adão não era verdade. Por fim, ela foi a causa
de Deus amaldiçoar a criação, inclusive a raça humana, que ele fizera à sua imagem. Preste atenção. A serpente levantou-se contra Deus. Quando você está no caminho certo, você já reparou que a serpente, o mal, ele faz alguém levantar contra ti? Aquela falsa amizade que te carrega para o mundo, que te carregava para o mundo, você voltou, quebrado, destruído. Peso na consciência. Não foi? Você sabia sobre o bem e o mal. Você optou pelo mal. Você queria ficar lá só no sapatinho, agarradinho, né? Mas era o plano do mal te destruir. A serpente é posteriormente identificada como Satanás ou diabo. Certamente Satanás controlou a serpente e usou-a como instrumento para efetuar a tentação. Preciso dizer mais nada. Preciso dizer? Quantos falsos amigos? Esse relacionamento que começou errado. Você estava dentro da igreja, a pessoa te levou para o mau caminho. Estou falando isso para o homem e para a mulher. As amizades que você largou o seu filho no mundo, não foi ele que procurou a rua, o mundo, foi você que lhe permitiu. Cadê a educação, a doutrina, os ensinamentos? O diabo, ele pegou a brecha, ele foi lá, ele pegou a brecha neste momento aqui com a serpente. E continuando no versos 4. Certamente não morrereis. Olha como é que o mal é assim que ele aguça, te atenta. Você sabe o que é o bem. O bem é o quê? O bem eu vou lá, vou congregar, vou jejuar, vou orar, dobrar meu joelho, vou ajudar na obra, vou evangelizar, vou falar de Deus. Deus é minha prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas serão... Amar a Deus acima de tudo, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas você inverte tudo. Você ama o dinheiro, ama a birita, ama o pagode, ama o axé music, o heavy metal, aí faz aqueles sinais feios assim. Que isso é o sinal do mal. Falsas amizades. Aí torna a birita, sai a serpente. Só te usando. Só te usando. Mas vamos voltar aqui. Eu gosto de fazer esses alertas. Eu queria aproveitar esse gancho aqui. Eu tenho um testemunho que veio também pelo WhatsApp de um irmão que ele ajudou a obra. Ele chegou na obra quando o projeto tinha 2 meses. Ele queria saber como é que faria para participar do projeto. Aí eu fui e falei que no momento estava iniciando a obra, não sei como é que era o projeto. Deus não tinha me falado, Deus mandou seguir isso, estou seguindo. E assim eu tenho feito. Eu vou lá, sigo, estou seguindo, estou remando. Estou seguindo o fluxo. Porque Deus mandou, segue, não olhe para trás. Porque senão tu cai. Eu não olho para trás, estou seguindo em frente. E eu fiz o convite para ele 3 meses após. E a gente conversando lá, conversa vem, ele perguntou, falou como é que estava o projeto, as finanças. Falei, sufoco. Mas Deus naquele exato momento chegou, me usou, falou assim, olha, Deus, ele não quer sobra e migalha. Deus, ele quer a sua prioridade. A prioridade de Deus é você. E quando você pensa algo para fazer para Deus, você pensa no pouco. Deus não pensa no pouco para te sustentar, para te dar alimento, para te proteger do mal. Você já imaginou se Deus fosse nos dar a mesma proporção que nós estamos devolvendo para Ele? Se eu faço pouquinho, Deus faz pouquinho. Olha só, no pouco com sacrifício, igual a mulher que Jesus citou, que ela pegou tudo que ela tinha, enquanto os hipócritas pegavam a sobra, davam lá como oferta, aquela mulher, ela pegou tudo que ela tinha. Você acha que Deus não está vendo isso? E eu conversei com ele, chegou para mim e falou, isso é verdade. E eu tenho feito isso. E eu não posso fazer isso, porque Deus me deu uma família,
Deus me deu meu filho, Deus me deu uma empresa, me deu carro, me deu sabedoria, está abrindo meus negócios, eu não posso fazer isso para Deus. São alertas, Deus faz os alertas. Eu poderia, se eu fosse do mundo, falar: ô amigão, aí mano, né, se liga aí na parada, vamos lá sair, vamos comemorar, vamos beber, morar. Não, Deus não faz isso não, Deus faz alerta pro bem. Deus já te dá a palavra visando o futuro. Mas volta aqui, olha que diz: a raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera ao casal. Noutras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinomalismo, negando o castigo da morte pelo pecado e apostasia. Deus falando, olha Deus falando com a gente, olha Deus se manifestando. Mas vamos continuar. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. É admitir que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que ele diz da salvação, da justiça, do pecado, do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus, sem arrependimento, não causarão em absoluto, a separação de Deus e a condenação eterna. Queria repetir aqui, preste atenção aqui, porque isso aqui é importante. É admitir que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que ele diz da salvação, da justiça, do pecado, do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus, sem arrependimento, não causarão em absoluto a separação de Deus e a condenação eterna. Vamos. Quantas vezes você se deparou uma pequena mentirinha que você tem pregado? Quantas vezes você se deparou em tentando omitir? Isso são munições do diabo. O diabo, ele tem feito isso. Normalmente aqui, mentirinha. Deus não vai se incomodar. Deus se incomoda sim. Deus repudia a mentira. Ele não tolera a mentira. Ainda mais se você é conhecedor da palavra. Você sabe que é pecado mentir. Então, quando você começa a partir a omissão, a pequena mentira, daqui a pouco você está acreditando no que você está falando. Você está acreditando no que você está falando. Você pode acreditar no que eu estou dizendo. Você passa a ficar perigoso diante a sua família, a sociedade, a empresa, o trabalho. Não sei. É você. O que ele faz é isso. Não, Deus vai te perdoar. Sabia? Deus vai te perdoar. Queria dizer que você que está assistindo, são dia 19 às 14 horas 38 minutos a hora que eu gravo aqui, tá? Mas você está assistindo agora. Independentemente da hora, não interessa a hora, a palavra é a mesma. De madrugada é a mesma. O que eu falei ontem ainda continua permanecendo hoje para sempre. Não é que eu falei a palavra, eu sou o dono da palavra. É aqui o livro da Bíblia. É o nosso livro de ensinamento. No verso 5, serei como Deus. Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive declinando por conta própria o que é bom e o que é mal. Olha,
Olha, meu irmão, eu tô rindo assim porque bate um desespero tão grande, para te falar a verdade. Bate um desespero tão grande que eu vou falar para vocês. Teria pânico. Porque permitir isso, porque você sabe quando é verdade ou não. Você permitir isso é ruim. E quando seus filhos seguem o exemplo? Estou falando de homem e mulher, tá? Ou você não repreende os seus filhos? Olha o que diz aqui. Olha o que a palavra diz. Os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente e daí surgem os falsos deuses. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético partindo da sua própria mente e desejos, e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. Que é bom ou mal. As Escrituras declaram que todos que procuram ser deuses desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Este será também o destino do anticristo, do qual está escrito, querendo parecer Deus. Meu amigo, minha amiga, se assim eu posso lhe chamar, você acha que com essas atitudes você vai conseguir andar sobre as águas? O projeto, ele está te ensinando a lutar, está te ajudando no conhecimento. Aqui não vai ter gritaria, promessas, entendeu? Vai cair dinheiro do céu que você vai ficar rico. Se você não tiver Deus no seu centro, sei não, irmão. Não sei mesmo. Eu começaria a ficar preocupado, tá? Se você está buscando ficar rico e botando Deus como segunda opção, não sei mesmo. Mas vamos voltar aqui. No verso 6, e vendo a mulher que tomou, olha só, hein? Vendo a mulher que tomou, o pecado gera mais pecado e atinge sempre outras pessoas. Quando Adão e Eva pecaram, sua morte moral e espiritual ocorreu imediatamente, ao passo que a morte física veio posteriormente. Deus tinha dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por conseguinte, a morte espiritual e moral ocorreu imediatamente quando pecaram. A morte moral consistiu na morte da vida de Deus dentro deles, quando a sua natureza se tornou pecaminosa. A morte espiritual destruiu a comunhão que antes tinham com Deus. Depois do pecado de Adão e Eva, toda pessoa, ao nascer, entra neste mundo com uma natureza pecaminosa. Esta corrupção da natureza humana abrange o desejo inato da pessoa seguir seu próprio caminho egoísta, ignorando a Deus e ao próximo, e é transmitida a todos os seres humanos. Atentemos ainda para o fato de que as Escrituras não ensinam em nenhum lugar que todos pecaram quando Adão pecou, nem que a culpa do pecado foi imputada a toda a raça humana. A Bíblia ensina sim que Adão deu origem à lei do pecado e da morte sobre a totalidade da raça humana. Embora diversas culturas possam
diferentes, possuam diferentes, né, diferentes definições do pudor, todas elas conhecem o pudor. Isto é uma percepção de estar fora dos limites. Faz parte da humanidade toda e é importante. E é importante elemento na chamada para o arrependimento. Você já se arrependeu? Você já foi lá no quarto e perdoou? Seu coração está aliviado? Não está? Perdoe, tem que perdoar 70. Jesus disse: perdoar 70 vezes mais. 70 vezes 7. Vamos continuando aqui. Não acabou ainda não os ensinamentos. Esses ensinamentos são para que a gente fique esperto. É prevenção. Conheceram que estavam nus. Quando Adão e Eva viviam em inocência moral, antes da queda, é claro, a nudez não era imoral, nem causava sentimento de vergonha. Depois que pecaram, no entanto, a consciência de estarem nus passou a associar-se ao pecado e à condição caída, depravada da raça humana. Por causa do mal que a nudez passaria a causar no mundo, o próprio Deus vestiu Adão e Eva, e agora ele ordena que todas as pessoas se vistam com pudor e modéstia. Vamos, continuar aqui. Faz a gente... Aqui eu vou lembrando das coisas que acontecem no dia a dia, eu vou trazendo aqui para vocês, Quando aqui fala sobre conheceram que estavam nus, eu posso dizer que quando a gente sabe que nós estamos errados, nós ficamos envergonhados. Nós passamos a ficar constrangidos. Olha o que diz aqui no versos 8. Escondeu-se Adão e a sua mulher. A culpa e a consciência do pecado motivaram Adão e Eva a fugir de Deus. Quando nós estamos errados, o que nós fazemos? Fugimos de Deus. Tinham medo do constrangimento na sua presença, sabendo que tinham pecado e que estavam sob o desagrado de Deus. Nessa condição, viram que era impossível chegar à presença com confiança. Em nossa condição pecaminosa, também somos semelhantes a Adão e Eva. Deus, no entanto, proporcionou um caminho para purificar nossa consciência culpada, para livrarmos do pecado, nos restaurar a comunhão com Ele. O caminho chamado Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Mediante a rendição que Deus proveu através do seu Filho, podemos vir a Ele e receber o seu amor, misericórdia, graça e ajuda em tempo oportuno. Olha, é tremendo. Lembrando ainda que o Senhor mantinha uma relação de amizade com o homem. Nisso tudo aqui, Deus mantinha visitando no começo da noite, talvez de modo muito semelhante às rodas de história de volta da fogueira das aldeias tribais. Esse conceito de um Deus tão próximo é um dos valores divinos mais corrompidos pela queda, que produz a separação entre Deus e o homem. Continuando, que foi refeita por Jesus Cristo. No versos 9, onde estás? Somente podemos nos aproximar de Deus porque Ele, antes de aproximar de nós, a soberania e a misericórdia em nos buscar primeiro tira todo orgulho e percepção de mérito de nós quando contemplamos a nossa salvação. No versos 10, porque estava nu, tive medo.
Os dois sentimentos principais envolvidos na queda são vergonha e medo. A culpa é um sentimento mais característico de culturas ocidentais. Culturas orientadas pela vergonha buscam a honra. Culturas orientadas pelo medo buscam poder, controle. Culturas orientadas pela culpa buscam afirmação de inocência. No versos 12 e 13, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore. Quer culpar o outro e não assumir. Olha, quer culpar o outro e não assumir a própria culpa é outra característica comum do pecado. Veja no contexto do versos 13. A serpente me enganou. Satanás provocou a queda da raça humana por meio do engano. Esse é um dos seus métodos principais de desviar as pessoas do caminho da verdade de Deus. A Bíblia ensina que Satanás engana e cega as mentes dos incrédulos neste mundo para que não compreendam o Evangelho. Conforme o ensino de Paulo, é através do engano satânico que certas pessoas da igreja crerão que poderão viver na imoralidade e, mesmo assim, herdar o reino de Deus. O engano será o meio principal que Satanás usará para levar a massa à rebelião contra Deus no fim da história. Todos cristãos devem estar preparados para uma luta severa e contínua contra os enganos de Satanás, que nos respeita, presta atenção, no que respeita a sua vida pessoal, casamento, lar, escola, igreja e trabalho. Vou repetir. O engano será por meio principal que Satanás usará para levar a massa à rebelião contra Deus no fim da história. Todos os cristãos devem estar preparados para uma luta severa e contínua contra os enganos de Satanás, no que respeita a vida, a sua vida pessoal, o seu casamento, o seu lar, a sua escola, a sua faculdade, a sua família, seus amigos, seu pai, a sua mãe, na sua igreja, no seu trabalho e na sua empresa. E você, já optou em escolher o bem e o mal? Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Curvem a cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento único, esse momento de intimidade com a Sua palavra, com o Seu amor, com as Suas misericórdias, com o Seu perdão, meu Pai. A partir de agora entramos em concordância com o reino, através da nossa oração, meu Pai, uma oração justa, limpa, que parte do nosso coração. Que o Senhor, meu Pai, levante essa mulher que está caída. De tanto lutar já perdeu as forças. Ela precisa estar firme porque os seus filhos são totalmente dependentes dela. Sabemos que isso é uma ação do mal, meu Pai. Eu não estou aqui para falar o nome dele porque eu não quero engrandecer. Pelo contrário, a minha missão é derrotá-lo. Neste exato momento vou orar pelas famílias, meu Pai. Elas vêm sendo atacadas através das redes sociais, através de vídeos pornográficos, de mensagens maliciosas. Você tem que estar atento, varão e varoa. Cada foto aberta no seu aparelho, isso instiga a tentação. Mas eu creio que você entenderá a mensagem que Deus está querendo lhe trazer, que Ele trouxe no dia de hoje.
na presença do seu Filho Jesus, meu Pai. Eu peço que Ele interceda por este homem que está numa cadeira de roda, sofrendo tanto, meu Pai, aguardando uma oportunidade de ser operado. Que o Senhor vá lá nos hospitais, sobretudo na pediatria, meu Pai. Tanta criança doente, tanta criança maltratada. Aquele homem, aquela mulher largado no leito da morte. Cadê a sua família, Senhor? Cadê a sua família? Só através das suas misericórdias para resgatar, para salvar, para fazer o sobrenatural acontecer. E eu queria deixar, meu Pai, esse registro para este homem que está desempregado há mais de um ano. Não desista. Estou profetizando para a sua vida. Deus vai abrir portas sobremaneiras. Sua vida já está sendo transformada. Mas eu volto aqui à minha oração, meu Pai, para o Senhor visitar os hospitais, a pediatria. Tantas crianças chorando, desespero dos pais, meu Pai. Só o Senhor que é capaz de fazer infinitamente mais. Entregamos agora nossas dores, meu Pai, o nosso medo, o nosso pânico, as preocupações com as finanças, as preocupações com a saúde, os problemas no modo geral. Estamos preparados para receber o seu melhor, Senhor. Na presença do seu Filho Jesus eu agradeço para todos sempre, meu Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, obrigado por vocês dedicarem um tempo aqui, este segundo dia da campanha. Compartilhe, marque seus amigos. Diga que a palavra é uma palavra que liberta, que salva, que cura. Ela estará disponível aqui mesmo no Facebook, está sendo compartilhada posteriormente, após a publicação aqui no WhatsApp, e já está disponível no nosso canal no YouTube. Queria também aproveitar esse momento final para dizer que a nossa rádio web, ela vai ganhar agora, ela vai ter um espaço ao vivo. Sim, nós dedicaremos 4 horas por dia. Esse é o início, de 4 horas por dia para interagir com vocês através do WhatsApp. Vai estar conectado na rádio, você vai mandar uma mensagem de voz para a gente vai colocar ao vivo, pedido de oração, vamos conversar, vamos dialogar. Esse é um novo projeto que o projeto A Marca da Promessa ele está trazendo, a nossa rádio web. Nós ganhamos a mesa de som, nós ganhamos já o aparato tecnológico para isso. O que está faltando para a gente agora são os pedestrais, Nós estamos precisando de suporte, são os suportes dos monitores para eles ficarem suspensos. E se você sentir tocado, por favor, entre em contato conosco. 21 96 4800 996. Esse WhatsApp é do projeto e você fala comigo diretamente, Márcio Lima, fundador. A paz do Senhor a todos, fique com Deus. Shalom.